Pessoal, hoje a gente vai iniciar o estudo da função, tá? A função é um assunto que vai permear, ele é um pilar da matemática, ele vai permear diversos assuntos nos anos finais do ensino fundamental, no ensino médio. E a função, quando você compreende o que é uma função na matemática, você vê que a função está presente na nossa vida todo dia, o tempo inteiro, né? Ela só vai ganhar aqui então a nomenclatura correta para tomar um corpo, né? E mais para frente, quando a gente avançar e começar a representar as funções em formas de gráficos, aí que a matéria ganha um outro nível de dificuldade e um nível de tratamento de informação muito maior. Então vamos entender que os conceitos básicos para quando a gente chegar lá não ter dúvida. Então a função, para o começo de conversa, o estudo da função ele necessita pelo menos o estudo da relação entre dois conjuntos. Tá? Então eu posso dizer que função é a relação entre os dois conjuntos. Bom, se é uma relação entre os dois conjuntos, eles vão ter uma certa a referência de um em relação ao outro, ok? Então quando eu estudo os dois conjuntos, eu não estudo cada conjunto isoladamente. Para estudar a função, eu preciso estudar a relação de um conjunto com o outro, tá? No nosso exemplo aqui, eu vou estudar a relação deste conjunto com este. Então eu vou chamar este conjunto de A e este conjunto de B. Na minha relação, pessoal, entenda a função aqui, eu posso criar qualquer função que eu quiser. Então não vamos nos ater no primeiro momento a entender a regra da função. Nós vamos só entender o movimento que a função realiza. Então nessa função que eu criei, nessa regra, nessa relação que eu criei, vai gravando isso que função é uma regra, é uma relação entre dois conjuntos. Nessa relação que eu criei, o elemento 0 em A se conecta ao elemento 0 em B. O elemento 1 em A se conecta ao elemento 1 em B. O elemento 2 em A se relaciona, né, ao elemento 2 em B. E por fim, o elemento 3 em A se relaciona com o elemento 3 em B. O que eu preciso que vocês prestem atenção aqui no primeiro momento? Duas coisas. Primeiro, que no conjunto A não sobrou ninguém. Todo mundo que estava em A teve um par em B, uma relação em B. Vocês podem se perguntar, professor, mas em B tem uma pessoa que não se relacionou. Pessoal, não tem o menor problema, nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. O que não pode acontecer é alguém aqui não se relacionar. Beleza. Vocês não devem ter percebido que eu coloquei essa como se fosse uma seta. Por que eu coloquei essa seta? Para vocês entenderem o movimento. É uma relação de A para B. Isso faz muita diferença. Se é uma relação de A para B, pessoal, o primeiro conceito da função nós vamos falar aqui. Esses conjuntos aqui, eles recebem nomes especiais. O conjunto de onde eu, entre aspas, parto, né? Ou seja, eu estou indo de A para B, ele é chamado de conjunto domínio. Ok? E o conjunto B, que é o conjunto onde eu chego, onde a minha relação se deposita, é chamado de conjunto contradomínio. Então veja bem, de primeira aqui nós já temos duas nomenclaturas muito importantes. Então quando eu falo lá na frente, pessoal, o conjunto domínio da função é tal, o que você tem que ter em mente? É de onde eu estou partindo, a grosso modo. Claro, pessoal, que eu estou simplificando a linguagem para facilitar o entendimento. Pessoal, o contradomínio da função é tal. Então, se o contradomínio é tal, é onde eu estou chegando. Beleza. E comentei também que não pode sobrar ninguém no conjunto domínio. No contradomínio pode ter alguém sem par? Pode, mas no domínio não tem. Então, o que a gente precisa concluir a partir daqui? Eu vou desenhar aqui duas situações um pouco mais simples, mas só para vocês entenderem. Vou fazer um outro conjunto A aqui, um outro conjunto B, ou seja, esse é o domínio, esse é o contradomínio. A gente às vezes usa a letra D, né, de domínio e CD de contradomínio, tá? Fica aqui a curiosidade. Vamos supor que aqui eu tenho 4 elementos.
E vamos supor que aqui em B eu possuo apenas 3. E a relação se desenhou assim. Este elemento se conectou, este elemento se conectou a este elemento a este e este elemento a este. Vejam bem, sobrou uma pessoa aqui. Isso pode acontecer? Não. Então, se tiver uma situação parecida com essa, que no domínio sobrou alguém, não é função. Ok? Beleza? Bom, agora um outro exemplo aqui que vocês têm que ter muito cuidado, né? Vamos ponderar aqui uma outra situação para vocês também analisarem. Então vamos supor de novo, eu tenho um conjunto A e tenho um conjunto B. Vamos supor que em A eu tenho 4 elementos, melhor 3 para facilitar, e aqui nós também tenhamos 3. Só que aqui está da seguinte maneira: este elemento se relaciona a este, né? Este elemento se relaciona a este e a este, ok? Vou criar mais um elemento aqui em B, só para o de A não ficar sozinho aqui. E este elemento se conecta a este. O que está de diferente aqui? Essa situação aqui, ó, que um elemento em A se relaciona com 2 elementos em B. Isso também não pode acontecer. Não é função. Aí vocês podem se perguntar: por que este segundo caso não é função? Pessoal, porque para ser função, o elemento em A ele se relaciona apenas a um elemento em B, ok? Ele não se relaciona com 2 elementos em B, ou seja, o elemento no domínio se relaciona a um e somente um elemento no contradomínio, tá bom? Então, de novo, se sobrar alguém no domínio, não é função. Tá bom? Se sobrar alguém no domínio, não é função. E se algum elemento do domínio se relacionar a 2 ou mais elementos do contradomínio, não é função. Por conta da definição de função. Porque quando a gente busca o elemento, a definição de função, a gente acha, né, que uma função de A em B significa associar cada elemento pertencente ao conjunto A um único elemento que compõe o conjunto B. Ok? Sendo assim, um valor de A não pode estar ligado a 2 valores de B, que como aconteceu nesse segundo caso. Beleza. Só que estudando um pouco mais os conjuntos, o que a gente começa a perceber, né? E a gente pode usar, que é um outro conjunto que entra aqui, a definição dele é muito importante. Né? Então, nesse primeiro vídeo, eu só estou trazendo a ideia de função e esses 3 conjuntos que nós estamos conhecendo hoje. Nós já conhecemos o conjunto domínio, de onde eu parto a minha função, o conjunto contradomínio, onde eu chego. Tem um terceiro conjunto aqui muito famoso, que ele é chamado de conjunto imagem. E muitas vezes ele é representado por IM, tá? Assim, ó. Qual que é o conjunto imagem de uma função? Então, é mais uma informação. Eu posso te perguntar o domínio da função, o contradomínio da função e a imagem da função. Pessoal, o que é o conjunto imagem? Né? O conjunto imagem é aquele conjunto que obedece às regras da função. Ele é um subconjunto do conjunto contradomínio. Ok? E aqui neste exemplo fica muito claro. Vejam bem. No contradomínio, eu tenho os elementos menos 1, 0, 1, 2 e 3. Mas veja bem, são todos elementos de B que participam da função? Não, o elemento menos 1 não participa. Então, este subconjunto aqui de B é o conjunto que se relaciona com a função. Então, eu posso dizer tranquilamente que neste caso aqui, o conjunto imagem da função f é 0, 1, 2 e 3. Ok? Então, vamos começar a completar aqui, ó. A nossa função, eu vou chamá-la de f de x, que é o padrão, tá? E posso chamar de f de A, g de B, g de x, g de h? Pode, pessoal. Mas o padrão é chamar f por causa de função e x, que é incógnita padrão, né?
Então, o domínio de x, o domínio, melhor dizendo, da função f é o nosso conjunto A, o contradomínio da nossa função f é o nosso conjunto B. Mas veja bem, o contradomínio ele é diferente da imagem. Pode ser que o contradomínio seja igual à imagem, porque nós já aprendemos que todo conjunto tem como subconjunto ele mesmo. E se a imagem, o conjunto imagem, se relacionar com todos os elementos do contradomínio, o imagem e o contradomínio são iguais. Vamos criar uma situação para vocês verem aqui. Bom, vou criar aqui dois conjuntos. Claro, pessoal, com exemplo simples, né? Porque a intenção aqui é só demonstrar. Então, eu tenho um conjunto A, que é o meu domínio, e um conjunto B, que é o meu contradomínio. Nesse conjunto A, eu vou dizer que eu tenho os elementos 0, 1, 2 e 3. E no meu contradomínio, eu vou ter os elementos 0, 2, 4 e 6. Na regra que eu criei, pessoal, neste primeiro momento eu não vou estar elaborando as funções, como eu disse. Nós vamos só entender que a função é uma regra de relação. Na regra que eu criei, os elementos de A se conectam a B da seguinte maneira. O 0 se conecta ao 0, o 1 se conecta ao 2, o 2 se conecta ao 4 e o 3 se conecta ao 6. Vocês devem ter matado a charada, que é uma relação de dobro, né? Eu dupliquei os valores. Beleza. Primeira coisa que eu pergunto para vocês, é função isso que eu criei? Em vista das regras que a gente viu anteriormente? Sim. Por que eu sei que é função? Porque todos os elementos de A têm um correspondente em B, ou seja, não sobrou ninguém em A, e que cada elemento de A possui um e apenas um correspondente em B. Não existe nenhum elemento de A que tenha dois elementos correspondentes em B. Então, ela é função, sim. Bom, qual que é o meu conjunto domínio? O meu conjunto domínio é o conjunto A, ok? Que é formado por 0, 1, 2 e 3. Qual é o meu conjunto contradomínio? Meu conjunto contradomínio é o B, que é formado por 0, 2, 4 e 6. Agora, prestem atenção. Qual é o meu conjunto imagem? O meu conjunto imagem não são todos os elementos que se relacionaram de B, do contradomínio? 0, 2, 4 e 6. O que eu posso concluir aqui? Que neste caso, o meu contradomínio e meu conjunto imagem são iguais. Ok? Então, neste primeiro momento, eu quero que vocês gravem apenas isso. No próximo vídeo, decorrente muito dessa relação, nós vamos estudar, aprender o que são funções sobrejetoras, funções injetoras e funções bijetoras. Esses conceitos iniciais, pessoal, eles são muito importantes e aparecem muito quando a gente está começando a aprender. Lá na frente, é mais uma questão de raciocínio e de cálculo, né? Mas no momento isso é muito importante. Então, havendo dúvidas, só encaminhá-las para a gente por e-mail ou aqui nos comentários.